Deus falou, quero ver o direito brotar como fonte, a justiça fluir como água de um rio perene. Aos irmãos excluídos nós vamos abrir horizontes. Vamos sim resgatar dignidade de filhos de Deus. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, terça-feira, dia 15, nós vamos então refletir sobre a fraternidade e a amizade social como contextos educativos, à luz da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. O texto base nos convida a pensar nesses lugares onde a educação se dá. Os parágrafos que nós vamos refletir são os 60 até os 72. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida com o ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Amém. Os pais são os primeiros, mas não os únicos educadores de seus filhos. Além dos pais e da família, uma aldeia inteira tem a capacidade de educar. Entretanto, no século XXI, essa aldeia é formada por uma imensa rede social que tem abrangência global e plasma um novo jeito de ser e de viver. Há espaços sociais que historicamente se organizaram e que são importantes lugares formativos, por exemplo, a igreja, as comunidades, associações, onde as pessoas se organizam, exercem liderança, atuam pastoralmente, crescem espiritualmente e humanamente, celebram sua vida e aprofundam a sua fé. Evidentemente, pode haver ambiguidades e contradições em todas essas organizações e espaços sociais. Entretanto, a origem, a atribuição e a finalidade de cada um dos espaços sociais visam educar as pessoas para a vida em sociedade. Por isso, o texto base da campanha da fraternidade deste ano, no ponto 7 do capítulo 2, quando nós estamos a ouvir a realidade, fala da fraternidade e amizade social como contextos educativos, nos seus parágrafos 60 a 69. O contexto educativo da família também está susceptível à violência doméstica.
sobretudo contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Durante a pandemia da Covid-19, no Brasil e no mundo, houve um enorme crescimento da violência doméstica. Segundo a Unesco, com o fechamento das instituições de ensino, cerca de 1,5 bilhão de estudantes e jovens em todo o planeta estão sofrendo ou já foram afetados pelo impacto do fechamento de escolas e universidades devido à pandemia. Pessoas que permaneceram fora da escola e fechadas em suas casas durante mais de um ano. No Brasil, isso ocorreu dos centros de educação infantil até as universidades. E ainda muitos dos pais permaneceram em casa com trabalho remoto. Foi necessário conciliar trabalho doméstico, trabalho remoto, cuidado com os filhos, aulas remotas dos filhos e permanência simultânea de todos em casa o tempo todo, com moradias geralmente precárias. Nessas condições, os pais enfrentaram o estresse das múltiplas tarefas. As crianças ficaram mais irritadiças pela restrição de mobilidade e ausência de colegas. Aumentou abruptamente o tempo de convivência familiar e às mulheres restou a sobrecarga de trabalho e a falta de um suporte social, particularmente o escolar. A tudo isso se somara um clima de instabilidade social, a carência de redes de proteção social, a instabilidade econômica e a insegurança com o risco de contágio, doença e morte, a insuficiência de estruturas de serviço à saúde pública. Devido, dentre outros, a tais fatores, o contexto familiar foi um dos mais impactados pela pandemia, suscitando o aumento dos conflitos e da violência doméstica. As artes e a literatura também são educativas, pois ajudam a interpretar o mundo pela ótica estética. O teatro, a música, a dança, a pintura, a escultura, uma boa leitura e algumas das dimensões da arquitetura, do design, da publicidade, possuem uma linguagem singular que eleva o espírito humano e o projeto civilizatório. Uma sociedade que se fecha em um projeto educativo apenas técnico, pragmático e utilitário empobrece o horizonte existencial das pessoas e anula sua capacidade criativa. Em meados do século XX, os meios de comunicação social passaram a exercer enorme influência na vida pública e no modo das pessoas enxergarem e sentirem a vida. Dentre tais meios, a partir da década de 70, a televisão ocupou um lugar central na casa das famílias, conquistando lugar de destaque na sala e depois foi instalada até mesmo nos quartos. As novelas, as transmissões esportivas, a exibição de filmes, os programas de auditório, os shows ao vivo, telejornalismo, trouxeram um volume gigantesco de informações e preencheram o tempo com entretenimento e emoção. Por isso a história da televisão, particularmente no Brasil, oscilou entre sua defesa apaixonada e sua crítica contundente. Não obstante sua importância social tenha decaído, atualmente, para assistir televisão, a população brasileira ainda dedica em média mais de 6 horas por dia. Hoje, a qualidade técnica e a instalação de televisores se aperfeiçoou, diversificou e expandiu ainda mais. Assiste televisão nas viagens de avião, no ônibus urbano, nos celulares, nas antessalas dos consultórios, nos elevadores, dentro dos automóveis, nos navios, em alto mar, nas comunidades rurais, no meio da floresta. Por tão grande impacto e abrangência, a igreja, as escolas e os poderes executivo, legislativo e judiciário assumiram a televisão como um lugar privilegiado para transmitirem a sua mensagem. Portanto, a educação do povo, em parte, está sujeita à qualidade ou falta dela na programação e conteúdo da televisão brasileira. Mais que a influência da televisão, embora ela integrada, a geração do novo milênio foi impactada pela internet em todas as suas faixas etárias. Essa nova possibilidade de comunicação veio acompanhada de suas plataformas, ferramentas e equipamentos, como o computador e o telefone móvel, celular. Introduziram um novo jeito virtual de viver,
plasmaram um novo ritmo de tempo, uma nova percepção de distância e um novo modo de viver as relações humanas. Das crianças aos idosos, muitos ficaram ligados permanentemente online. No campo educacional, as bibliotecas se tornaram digitais e suas obras passaram a ser consultadas de qualquer lugar do mundo. Periódicos eletrônicos integraram-se aos gigantescos portais de acesso. Novas metodologias e tecnologias educacionais eclodiram a partir das possibilidades da internet. Surgiu a educação à distância, com a possibilidade de estudar em qualquer lugar do mundo. Todo esse processo foi intensificado na educação formal em proporções desiguais, a partir da pandemia de 2020. Muitos novos desafios, sobretudo éticos, políticos, pedagógicos e psicoculturais, são vividos por essas novas realidades virtuais emergentes. Essas novas tecnologias precisam formar e se tornar sempre mais comunidades abertas, onde existe o próximo sem fronteiras, como nos ensina o Papa Francisco em sua carta encíclica Fratelli Tutti. Também nesses espaços virtuais pode ser exercida uma prática educativa, que orienta para o intercâmbio fecundo, a gratuidade que acolhe, a valorização do conteúdo com sabor local, a abertura ao horizonte universal, a superação do narcisismo bairrista, a inclusão dos mais frágeis e dos mais pobres. São espaços para o diálogo social, não para a troca de opiniões exaltadas e os monólogos agressivos que avançam em paralelo. São possibilidades para o encontro e a amizade social, sustentados pela disposição de abertura à verdade que mantém a lembrança dos erros e vigilância para não repetir novas atrocidades na história. Eis aqui um belo itinerário para os nossos projetos educativos e um conteúdo programático para todos os que educam. Para isso, a instituição escolar tem um papel insubstituível. Ela não substitui o contexto educativo da família, nem é o único espaço social onde se faz educação, mas é um lugar onde, de modo sistêmico, articulado e especializado, se faz a educação formal e se capacita para a cidadania, o trabalho e as complexas relações sociais. Nesse contexto, não há dúvidas de que o professor é o profissional por excelência da educação e a escola um indispensável ambiente de aprendizado. Por fim, tanto a educação formal e informal, presencial e virtual, devem promover a liberdade da pessoa humana. Educar é humanizar. A educação é um ato de amor e esperança no ser humano. Hoje a partilha de vida vem de Muriaé. Nilda Maciel vem então homenagear uma educadora que marcou muito a sua vida, Olívia Vital Vaz. Vamos ouvir a sua partilha. Meu nome é Nilda Maciel Rodrigues, eu nasci em Rosário da Limeira e queria muito estudar, formar magistério. E meu pai não tinha condição de deixar eu ficar em Muriaé para estudar. Aí eu já estava com 15 anos, quando uma comadre dele foi lá, na nossa casa, a dona Olívia Vital Vaz. Aí ela disse para ele: ô meu compadre, ô minha comadre, sua filha ama estudar, está chorando de vontade de estudar, a minha casa está aberta, eu moro em Muriaé, deixa ela ficar lá com a gente, ela quer ser professora, ela quer desenvolver os talentos que ela tem. Aí passou, ela foi embora e depois meu pai me chamou e falou: eu acho que a comadre Olívia tem razão, você vai estudar sim. Aí naquele ano eu fiz a chamada admissão, né? E entrei para a antiga quinta série e hoje eu peço a Deus que lá do céu, aquela estrelinha que brilha lá é Dona Olívia, que fez eu concluir o que eu mais desejava, que era ser uma professora e trabalhar com ensino religioso, como eu trabalhei 27 anos. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Dona Olívia, por ser a ponte que ligou o meu desejo à realidade. Educar para viver, educar para ser gente e ter o coração aberto para respeitar e amar o próximo. Educar é um ato de amor. Dona Nilda, esse seu testemunho revela a grandeza de Dona Olívia. Primeiro, na sensibilidade que tinha para enxergar em você uma pessoa de potencial. E segundo, as oportunidades que ela cria para desenvolver esse potencial e despertar seus sonhos. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E foi isso que Dona Olívia fez e que a tornou uma grande educadora. A campanha da fraternidade quer também despertar em nós essa sensibilidade. É preciso acreditar nas pessoas, acreditar nas crianças, acreditar na juventude, despertando seus sonhos, seus talentos, aguçando sua capacidade de inventar e reinventar o mundo. E esse olhar sensível de educador tem que se dar, sobretudo, para com a população periférica, campesina. São muitos talentos espalhados por aí, aguardando apenas incentivo e oportunidade para desabrocharem. Todo sonho alimenta a história, a vitória do povo a chegar. Vamos juntos que neste caminho ninguém sobra ou fica para trás. Para ver este mundo florido, crianças sorrindo, sem fome, sem dor. É preciso cuidar bem da vida, que a vida sofrida se eleva em clamor. Chegamos então ao final de mais uma reflexão. Peçamos ao Senhor a graça de contribuir para a construção de uma sociedade mais fraterna através de uma educação que inclua, uma educação que parta de fato dos valores evangélicos, uma educação que leve em conta a pessoa humana em todas as suas dimensões, buscando sempre vida e vida em abundância. Que o Senhor Deus de bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.